Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender a calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo qualquer. Nós já sabemos, através de videoaulas anteriores, calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo, entre 0 e 90 graus, porque a gente consegue colocá-lo como um ângulo interno de um triângulo retângulo e aí fazer uso das relações usando cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Mas um ângulo qualquer, não necessariamente nessa faixa, a gente precisa da ferramenta chamada de ciclo trigonométrico para nos ajudar a calcular esses valores. E é sobre isso que a gente vai falar na videoaula atual. Primeiro, vamos relembrar rapidamente o que é o ciclo trigonométrico, como a gente marca ângulos e observa o cosseno, seno e a tangente desse ângulo no ciclo. Ciclo trigonométrico é a circunferência de centro na origem do plano cartesiano e raio 1. x² mais y² igual a 1 é a equação da circunferência. A partir do ponto 1, 0, que é esse ponto que eu estou chamando de A nesta figura, a gente pode marcar um arco de um ângulo qualquer em cima dessa circunferência. Então aqui eu escolhi um ângulo alfa, que visualmente está entre 90 e 180 graus, mas poderia ser um ângulo qualquer, com muito maior do que isso, enfim. Aí está só representado um ângulo alfa e a gente observa que este arco, que mede alfa, ele termina num ponto P. A coordenada x desse ponto P a gente aprendeu que é o cosseno do ângulo alfa, enquanto a coordenada y do ponto P a gente aprendeu que é o seno do alfa. E a tangente? Bom, a tangente a gente cria um eixo novo, tangente à circunferência, passando pelo ponto 1, 0 e paralelo ao eixo dos senos. E aí, o que vai ser a tangente do ângulo alfa marcado por este arco? Bom, a gente pega o ponto P, passa pela origem do plano cartesiano através de uma reta e essa reta vai encontrar o eixo da tangente num determinado ponto. Esse ponto vai ser a tangente do alfa. Tá certo? Então, é assim que a gente localiza seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Para a gente aprender primeiro como fazer isso na prática, tem uma figurinha muito simples aí para a gente aprender a calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Olha só para essa figura está marcando um arco que começa em A e termina em B. De medida alfa, não sabemos quanto é alfa e não é isso que o exercício está perguntando, ele só quer saber o seno, cosseno e a tangente do ângulo dado por esse arco alfa. Eu já deixei algumas figurinhas aqui na lousa para a gente usar depois, mas vamos calcular aí o seno, o cosseno e a tangente desse alfa que estão aí. Ó, primeiro, o seno. A gente viu agora há pouco que o seno do ângulo alfa nada mais é do que o valor dele no eixo y. Quando a gente olha aqui, ó, a gente observa que o valor dele é 0,8. Então, o seno nada mais é do que 0,8 nesse caso. E o cosseno? O cosseno do ângulo alfa é, na verdade, o valor que ele tem no eixo x. Então, se a gente olhar aqui no eixo x, ele vale 0,6. Esse é o valor do cosseno, 0,6. E a tangente? Vamos lá. Nesta figura não dá para ver, mas se a gente pegar a reta que liga esse ponto central até o ponto B e continuar até encontrar o eixo das tangentes, que vai estar nessa faixa aqui, a gente vai encontrar mais ou menos ali o valor da tangente. Como a gente não tem o eixo aí, não está claro qual é o valor, a gente pode inclusive lembrar que tem uma forma da gente calcular a tangente, já que a gente conhece o seno e o cosseno. E essa forma é a primeira relação fundamental da trigonometria. Lembra que a primeira relação fundamental da trigonometria nos diz que a tangente é seno sobre cosseno, e essa fórmula continua válida sempre. O seno é 0,8, o cosseno é 0,6. Então, basicamente, a resposta para a tangente é 0,8 dividido por 0,6. Claro que você pode escrever isso na forma de fração. Se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, a gente chega em 8/6. E se a gente dividir por 2 em cima e embaixo para simplificar essa fração, isso dá 4/3, que é aproximadamente 1,3333. Bom, esse é o valor da tangente. Veja que aqui a gente não usou o desenho, usou a relação fundamental e conseguimos chegar da mesma forma. Seno, cosseno, tangente. Bonitinho, né? Agora,
E se eu tivesse que calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 180 graus? Lembrando que a gente aqui precisa saber lidar também com a forma da unidade em radianos dos graus. Então, assim, 180 graus, lembre-se que é pi radianos, né? Eu poderia perguntar a mesma coisa aqui, só que dito, calcule o seno, cosseno e a tangente de pi. Pi radianos, então 180 graus. Como que a gente faz isso? Vamos lá. A gente precisa do ciclo trigonométrico para nos ajudar. Então vamos lá. Seno de 180 graus, vamos escrever aqui, cosseno de 180 graus e tangente de 180 graus, para a gente calcular aqui. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu só conferir se não está cortando nada aqui, estou na dúvida, não, está tudo certo, né? Vamos lá. Primeiro, como que a gente faz para localizar os 180 graus no ciclo trigonométrico? Eu disse para vocês que a gente precisa marcar esse ângulo começando o arco a partir do ponto 10. Então a gente vai girar até dar 180 graus. Aqui já tem 90, né? Ó, 100 e pouco, 180 graus é o arco que termina aqui, né? 180 graus, veja, meia volta no círculo, mas sempre tem que começar daqui. Este é o ângulo. Vejam que ele representa esse ângulo central aqui, 180 graus. Muito bem. Feito isso, a tarefa de calcular o seno, cosseno e a tangente do 180 não é para ser tão complicada. Por quê? Porque, vamos lá. Primeiro, o seno. O seno é o valor deste ponto, a coordenada desse ponto no eixo y, no eixo dos senos. Então, eu vou projetar até encontrar o eixo y. Opa! Que número é esse? É o número que está no meio do caminho entre 1 e menos 1. Nem subiu, nem desceu. É o zero. Quer dizer que o seno de 180 vale zero. Zero mesmo, é o número zero. O seno de 180 é zero. E o cosseno? Bom, o cosseno é a projeção desse ponto no eixo x. É isso aqui, ó. E que ponto é esse no eixo x? É exatamente o menos 1. Negativo mesmo, tá tudo certo. E a tangente? A tangente, a gente precisa pegar este ponto, ligar na origem e passar aqui essa reta até que ela encontre o eixo das tangentes. Encontra o eixo das tangentes onde? Olha só, cuidado, estamos no eixo vertical. Aqui é o 1, aqui é o menos 1. No eixo vertical não é 1, hein? Não confunda esse 1 aqui, porque esse 1 era o valor do eixo x. Esse ponto aqui é o meio do caminho entre 1 e menos 1. Nem subiu, nem desceu. É o zero na tangente. Observe bem, inclusive, que você poderia ter calculado a tangente fazendo uso da primeira relação fundamental da trigonometria. Seno sobre cosseno, 0 sobre menos 1 também é zero, também daria para fazer dessa forma. Tudo bem? Beleza. Agora, e outros ângulos? Que é o que você vai precisar fazer com muita frequência quando você estiver estudando trigonometria aí, para lá e para cá. A gente precisa de uma técnica usando o ciclo trigonométrico chamada de redução ao primeiro quadrante. Bom, que técnica é essa? Para que ela serve? Primeiro, sempre que a gente tiver um ângulo que esteja completamente no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante do ciclo trigonométrico, a gente pode de alguma forma reduzi-lo, levá-lo ao primeiro quadrante, para que lá a gente, sabendo informações no primeiro quadrante, consiga descobrir o seno, cosseno e a tangente desses outros que não estão no primeiro quadrante. Como assim? A gente vai aprender cada caso que fica mais simples, daqui a pouco a gente faz alguns exemplos, tudo bem? Nessa figura que você está vendo aí, você está vendo um ângulo que está no segundo quadrante. Como assim? A gente marcou um ângulo cujo arco termina aqui no segundo quadrante. Você consegue observar que esse ângulo ele está na faixa entre 90 graus, porque até aqui é 90 graus, mas ele tem menos do que 180 graus. Então é um ângulo, por exemplo, que está entre 90 e 180 graus. Tá? Este ângulo, quando a gente olha, primeiro, vamos lá, vejam que a medida dele é a medida do ângulo central. Só que se a gente olhar direitinho, a gente pode fazer um espelhamento dele lá no primeiro quadrante. De que jeito? Em linha reta com relação ao ponto onde terminou o arco. Se a gente fizer uma linha reta paralela ao eixo x, a gente encontra um ponto Q. E esse ponto Q corresponde a um ângulo que eu estou chamando aqui de beta e que mede exatamente 180 graus menos alfa. Como é que a gente sabe disso? Ora.
é o fato disso aqui ser um espelhamento, né? Esse ângulo aqui, ó, beta, é nada mais, nada menos do que esse ângulo do outro lado. E esse ângulo é o que falta para o alfa chegar em 180 graus, tá? Então, esse ponto aqui, observem o que ele tem em comum com o ponto Q. Primeiro que eles estão na mesma reta eles estão numa mesma reta que é paralela ao eixo X. Portanto, eles se cortam no mesmo ponto no eixo Y. Onde eles se cortam é o seno deles. Então, olha que interessante, tanto o alfa quanto o beta, eles têm senos iguais. O seno do alfa, que é o que eu quero calcular ao encontrar o ângulo no segundo quadrante, é igual ao seno do 180 menos alfa. Já o cosseno, observem que interessante, o cosseno do alfa, a medida dele, o valor dele, está aqui do lado esquerdo do eixo, que é a parte negativa, mas ocupa basicamente uma posição simétrica em relação ao valor do eixo x do ponto Q. Então, se o ponto Q vale tanto, do ponto P também, só que com o sinal trocado. Então, quer dizer, o cosseno do alfa é menos o cosseno do beta, é menos o cosseno de 180 menos alfa. E a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, se a gente olhar para o que está escrito aqui, seno sobre cosseno é seno de um dividido pelo menos cosseno do outro, e aí seno sobre cosseno é tangente de novo. Quer dizer, a tangente do ângulo alfa é menos a tangente do 180 menos alfa. Ou, de novo, se você prosseguir a tangente aqui dessa reta, você vai encontrar ela lá embaixo, na posição simétrica em relação à tangente do ângulo beta. Tá? Então, moral da história. Se o seu ângulo é um ângulo no segundo quadrante do plano cartesiano, o seno dele é igual ao seno do seu suplemento, do 180 menos ele. O cosseno é igual, só que negativo. E a tangente é igual, só que negativa. Certo? Nós vamos fazer um exemplo em breve, mas antes disso, vamos continuar a explicação sobre a redução nos outros quadrantes e depois a gente faz um exemplo de cada. Se o nosso ângulo estiver no terceiro quadrante, vejam só que interessante, é o que está em rosa. Lembrando que a gente sempre começa o ângulo aqui, ó, do ponto 1, 0. Então, vamos pegar um ângulo que esteja no terceiro quadrante. Por exemplo, um ângulo que tenha mais de 180 graus, porque, vejam só, vai rodando, 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 chegou aqui, tem 180 graus, mas passou um pouco. Ele vai além de 180, mas ele não chega aqui, ele não chega a 270 graus. Então, o ângulo no terceiro quadrante, ele tem uma medida ali, ele pode ser equivalente a um ângulo entre 180 e 270 graus. Bom, então tá aqui a medida do ângulo alfa, começa aqui, gira até aqui. E aí a gente pode fazer um espelhamento, só que agora a gente faz um espelhamento levando ele até o primeiro quadrante, passando pela origem. Então vejam só, tem uma reta que sai do ponto final do arco, passando pela origem, ela encontra a circunferência no primeiro quadrante num determinado ponto Q, e aí então com isso se determina um ângulo beta, que é a diferença de alfa por 180. Não é mais 180 menos alfa como no caso anterior, é ao contrário, é alfa menos 180. É todo o valor alfa menos 180 graus, porque vejam só por quê, né? Esse ângulo beta aqui em vermelho é o mesmo desse pedacinho aqui, ó. Então, até esse ponto valia 180 graus, passou um pouco. Então, alfa menos 180 é o valor deste arco e, portanto, é o valor deste arco em azul que está no primeiro quadrante. E aí a gente observa a relação do cosseno do ponto P, do seno e da tangente usando o ponto Q. Primeiro, o valor do seno. Olha só, o seno do ângulo alfa, ele está aqui, ó, na parte de baixo, enquanto o seno do beta está na parte de cima, mas eles ocupam posições simétricas. Então, eles valem a mesma coisa, só que com um sinal trocado. Então, o seno de alfa nada mais é do que menos o 180 do alfa menos 180. Perdão aqui pelo erro, está escrito 180 menos alfa, mas é ao contrário. É o menos seno do alfa menos 180, como aparece aqui nesta figura. O cosseno, mesma coisa. Está errado aqui de novo, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas vejam só pela figura. O cosseno do alfa a gente olha aqui, enquanto o cosseno do beta a gente olha aqui. Eles estão em posições simétricas, só que um está para a esquerda, outro está para a direita, então eles trocam o sinal. O cosseno do alfa é menos o cosseno do alfa menos 180. E por fim a tangente. A
tangente dos dois acaba sendo calculada no mesmo lugar que aqui em cima. Então, na verdade, a tangente não troca o sinal. A tangente do alfa e a tangente do alfa menos 180 são iguais. E veja que faz sentido, né? Porque é seno sobre cosseno, e quando você faz seno sobre cosseno aqui embaixo, o menos com menos cancela e vira positivo, né? Então, essa é a redução do terceiro quadrante. Já vamos fazer um exemplo. Por hora, vamos para o último caso, que é a redução do quarto quadrante. Vamos supor que agora a gente tem um ângulo alfa que comece aqui, gira, 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 e a ponta dele termine no quarto quadrante. Por exemplo, um ângulo que esteja entre 270 graus, porque até aqui tem 270, mas passou um pouco de 270, mas não chegou a 360. Então, o ângulo entre 270 graus e 360, ou algum equivalente a esse, vai ter a ponta do seu arco no quarto quadrante. Muito bem. Vendo isso, olha o que acontece com o seno do ângulo alfa, com o cosseno e com a tangente. Primeiro, a gente leva este ângulo ao primeiro quadrante agora, fazendo uma linha reta paralela ao eixo Y agora, até que ela encontre a circunferência lá no primeiro quadrante, num ponto E. Ao fazer isso, observem que tem um novo arco. Esse arco mede quanto? 360 graus menos alfa. Por quê? Olha, porque o ângulo alfa que começava aqui, ele girou, 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 e estava indo bem, e estava caminhando para 360, mas faltou só um pedacinho. E esse pedacinho que realmente o alfa ficou devendo para 360. Então, esse pedacinho aqui de baixo mede 360 graus menos alfa. Portanto, esse pedacinho aqui de cima, pela simetria, também é 360 graus menos alfa. Então, vamos olhar para o que acontece com a relação entre o seno, cosseno e a tangente do alfa em relação a esse do primeiro quadrante. Primeiro, o seno do alfa, vocês observam que está na parte de baixo, mas ele tem a mesma medida, exceto pelo sinal, do 360 menos alfa. O 360 menos alfa tem o seno lá em cima aqui e esse aqui embaixo, então eles são iguais em termos de número, mas um é o negativo do outro. Já o cosseno do alfa e o cosseno do 360 menos alfa estão na mesma faixa, vejam só. O cosseno do 360 menos alfa a gente vê aqui, e o cosseno do alfa a gente também vê aqui, então eles são iguais. E a tangente? A tangente do alfa a gente vê lá embaixo. A tangente do 360 menos alfa a gente vê lá em cima. Então, eles são a mesma coisa em termos de número, mas um é o negativo do outro. De novo, você pode chegar a essa mesma conclusão usando a primeira relação fundamental da trigonometria. Tá certo? Então, moral da história, para a gente poder fazer exemplos aqui, tentar deixar a coisa mais clara. Se você tem um ângulo no segundo quadrante, você leva ele para o primeiro fazendo uma redução com uma reta que é paralela ao eixo X. Se você está no terceiro quadrante e quer descobrir o seno, cosseno e a tangente, você tem que fazer uma redução ao primeiro quadrante em linha reta, passando pela origem. E se você está no quarto quadrante, você leva o ângulo, faz uma projeção dele para o primeiro quadrante numa reta que é paralela ao eixo Y. Professor, não entendi nada até agora. Vamos lá. Vou fazer exemplo que a coisa talvez fique mais clara. Tem 3 exemplos diferentes aí para a gente fazer. O primeiro, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos 120 graus. Muito bem. 120 graus é um ângulo que é maior do que 90, mas não chega a 180 graus. Então, se a gente começar aqui, porque a gente sempre tem que começar a girar um ângulo daqui, vai passar do 90. Aqui é 90, hein? Vai passar um pouquinho, só que não vai chegar a 180, ele vai parar em algum lugar antes. Aqui está os 120 graus. Não, deixa eu colocar o valor aqui em cima para não atrapalhar o nosso desenho. O arco mede 120 graus. Vejam que é esse ângulo aqui. O que a gente faz para descobrir o seno do 120, o cosseno do 120 e a tangente do 120? Bom, o que a gente precisa é fazer uma redução ao primeiro quadrante. A gente precisa pegar os 120 graus e levar para o primeiro quadrante. Como? A gente vai pegar o ângulo e vai levá-lo até lá. Formou-se um novo ângulo aqui. Que ângulo é esse? Aqui é que está o detalhe. É só isso que você precisa ficar atento. Que ângulo é esse que eu acabei de desenhar?
Este ângulo é o mesmo que faltava para o 120 chegar até o 180 pela simetria, tá vendo? Esse ângulo é o mesmo desse. O 120 faltava quanto para chegar a 180? Faltava 60 graus. Com mais 60 graus eu chegava a 180. Então esse ângulo em vermelho nada mais é do que os 60 graus. Então, ou seja, o 120, ao reduzi-lo para o primeiro quadrante, ele se relaciona com o 60. Tá? De novo, por quê? Porque é o que faltava para 180. 180 menos alfa é 60. Tá bom? A gente fez a redução do segundo para o primeiro quadrante. Para quê? Então vamos lá. Observem bem. A gente quer descobrir o seno do 120. O seno do 120 a gente tem que olhar no eixo vertical. O seno do 120 está aqui, no mesmo lugar do seno do 60. Opa, mas então quer dizer que eles são iguais? E o seno do 60 a gente sabe quanto é. O seno dos 60 graus a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí, portanto, esses valores de fato são iguais a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno do 120? O cosseno do 120 está aqui. E o cosseno do 60 está aqui. Eles estão à mesma distância da origem, só que o 120 está para trás, enquanto o 60 está para frente. Eles têm o mesmo valor e, portanto, só que com o sinal trocado. O cosseno do 120 é o menos o cosseno do 60. O cosseno do 60 a gente sabe que é meio, então esse daqui é menos meio. Cosseno de 120 nada mais é do que menos meio. Ah, e a tangente? Bom, olha para a figura. A tangente do 120 a gente olha lá embaixo. A tangente do 60 a gente vai olhar lá em cima. Eles vão estar em posições simétricas, só que um está para baixo e outro está para cima. Portanto, a tangente do 120 é menos a tangente do 60. E a tangente do 60 a gente sabe que é raiz de 3. Então, menos raiz de 3. Tá certo? E aí, portanto, com isso a gente descobre que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é menos meio e a tangente é menos raiz de 3. Certo? Sempre que um ângulo estiver no segundo quadrante, você pode fazer o mesmo processo, levando-o para o primeiro quadrante através de uma projeção que é paralela ao eixo X, né? Você faz uma reta paralela ao eixo X até que encontre o ângulo equivalente lá de lá. E esse ângulo vai ser exatamente o que faltava desse ângulo, do primeiro ângulo, para chegar a 180. O segundo exemplo aí, esse foi o item A, né? Nós estávamos fazendo o item A. Agora vamos fazer o item B. Vou fazer o item B aqui, vou tentar aproveitar essa figura. Vou apagar aqui, ó. Esquece 180 que nós tínhamos mais cedo, né? Vamos apagar aqui. Para a gente fazer o item B. O item B pede para a gente calcular o seno, cosseno e a tangente do 225 graus. Vamos escrever aqui. Então, seno do 225 graus, cosseno 225 graus, tangente do 225 graus. Vamos lá. 225 graus, em qual quadrante nós encontramos ele? 225 graus, eu preciso ir rodando, né? 90 graus até aqui, 180 até aqui, mas eu preciso rodar mais um pouco. 180 eu preciso rodar mais um pouco, mas não posso chegar a 270. O 225 é algo entre 180 e 225. Então, a gente encontra ele em algum lugar aqui no terceiro quadrante. Aqui está o 225 graus, no terceiro quadrante. É tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Começou lá, girou até o terceiro quadrante. Muito bem. Mas como é que a gente faz para descobrir o seno, o cosseno e a tangente dele? A gente precisa fazer a redução deste ângulo ao primeiro quadrante. A gente pega este ângulo e simplesmente continua esta reta até que ela encontre uma parte da circunferência lá no primeiro quadrante. Este ângulo formado aqui é exatamente o tanto que o 225 passou do 180. 225, quanto passou de 180? Quanto é 225 menos 180? 45. Cuidado para não confundir, tá? É o que passou, é esse pedacinho aqui. Aqui tem 45 graus, portanto aqui em cima também tem 45 graus.
Quer dizer, o seno, cosseno e a tangente do 225 tem tudo a ver com o seno, cosseno e a tangente do 45. Quanto é, então? Vamos lá. Primeiro, o seno. O seno do 225, a gente observa que o valor dele está aqui, no eixo do seno. Enquanto o seno do 45, a gente mede na parte de cima. Eles têm o mesmo valor, exceto pelo sinal. O seno do 225 é menos o seno do 45. O seno do 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui é negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do 225? Vamos lá. O cosseno a gente olha aqui, no eixo do x. O cosseno do 45, a gente olha aqui. Eles estão em posições simétricas, só que o cosseno do 45 é positivo e o do 225, portanto, vai ter que ser a mesma coisa, só que com o sinal trocado. É o menos o cosseno do 45. De novo, menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Opa, curiosamente, a tangente do 225 e a do 45 acabam se encontrando no mesmo lugar. Aqui você vai me perdoar porque visualmente não é o que vai estar escrito aqui. Tangente do 225 e a tangente do 45 são iguais. A gente sabe que a tangente do 45 é 1. Claro que aqui eu fiz um desenho na lousa, ficou meio forçado. Não está aparecendo que isso aqui é 1, né? Mas se eu fizesse o desenho perfeitinho, você ia ver que de fato ia bater lá no 1. Né? Então me perdoa aqui pela falta de cuidado no desenho, né? Mas espero que você tenha entendido que a tangente do 225 e a do 45 são a mesma coisa, que a gente sabe, a tangente do 45 a gente sabe que é 1, ok? Agora, o item C. O item C pede para nós calcularmos o seno, cosseno e a tangente do 11π sobre 12. 11π sobre 12? Vamos supor que você esteja num exercício de matemática, de física, ou seja lá o que for, e o exercício pede para você usar uma dessas coisas, usar o seno, cosseno, a tangente do 11π sobre 12. Primeira dificuldade aqui é entender que isso é um ângulo. 11π sobre 12 não está escrito graus aí nem nada. Mas se você lembrar de aulas anteriores, quando não tem nenhuma unidade, mas estamos falando de ângulos, você já subentende que isso é radianos. E aí a gente precisa, não é que a gente precisa, mas é bom que a gente converta em graus, porque a gente acaba entendendo melhor as coisas em graus. E aí como é que a gente converte mesmo para radiano, de radiano para grau? Como tem o π, fica bem fácil. A gente lembra que o π equivale a 180 graus. Então a gente faz a conta, 11 vezes 180, depois divide por 12, e a gente vai chegar à conclusão, me permitam dar um salto aqui, mas você pode fazer as contas com calma aí no aconchego do celular, e você vai chegar à conclusão que isso aqui é 330 graus, ok? Bom, então quer dizer que nós estamos falando do 330 graus. E aí você precisa calcular o seno dele, o cosseno dele e a tangente dele. Ninguém te falou nada, você precisa disso no exercício. Como é que você faz nesse caso? Bom, você só tem uma ferramenta até então. A melhor ferramenta para você chegar à conclusão de quanto vale isso é o ciclo trigonométrico. Então você, mesmo sem ninguém ter te pedido, você precisa fazer o ciclo trigonométrico. Aqui eu vou fazer um rabisco, tá? Me permitam, vai ficar meio bagunçado o desenho, mas porque é na prática o que você vai fazer. Se alguém chega e pede para você o seno, cosseno e a tangente do 330, você vai fazer um rabisco ali no cantinho do caderno, da sua folha de papel, do ciclo trigonométrico. Lembre-se, seno em pé, cosseno deitado, né? E aí você vai localizar o 330 graus nessa figura. Onde? Em algum quadrante. Qual deles? 330, você sempre tem que começar a girar deste ponto. Você vai girar 90 graus, 180, 270 e vai indo. Mas você não pode chegar a 360, você não pode completar a volta completa. Ele tem 30 graus a menos que o 360, então eu vou parar em algum lugar aqui, no quarto quadrante. O 330 estava caminhando para chegar no 360 e não chegou. Aliás, quanto faltou para ele chegar? Quanto faltou para o 330 chegar a 360? Olha, para 360 a diferença é 30 graus.
para quem não entendeu, ó, só para escrever aqui, ó, é a diferença para 360, é 30 graus aqui. Esse é o valor deste arco. Bom, e em que isso nos ajuda? Bom, se a gente descobriu que aquela diferença é 30 graus, então a gente vai levar isso aqui para o primeiro quadrante. Nossa, ficou bem torto aqui, né? Me perdoem. A gente vai levar isso aqui para o primeiro quadrante, em linha reta, tá? Eu sei que ficou torto, mas se você fizer direitinho, com um compasso, etc., você vai ver que isso aqui vai estar em linha reta. E esse ângulo formado aqui nada mais é do que esse arco que nós vimos aqui, é 30 graus, né? E aí é esse 30 que vai nos levar a descobrir o seno, o cosseno e a tangente do ângulo em questão. Quem é o seno do 11π sobre 12, do cosseno e a tangente? Vamos lá, parte por parte. Primeiro o seno. O seno do 330, a gente olha ele aqui no eixo Y, tá aqui. Mas eu vou comparar ele com o seno do 30. O seno do 30 nós sabemos que é meio, né? O seno do 30 nós sabemos que é meio. Então esse aqui é a mesma coisa, só que com sinal trocado. É menos meio. E o cosseno? O cosseno do 330 a gente observa que é no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo valor do cosseno do 30. Eles valem a mesma coisa. O cosseno do 30 nós sabemos que vale raiz de 3 sobre 2, então o do 330 também. E a tangente, por fim? Bom, lembre-se que a tangente é o eixo que está aqui do lado, né? O 330 graus, a tangente dele bate aqui embaixo e a tangente do 30 bate aqui em cima. Eles estão em apenas posições simétricas, um está para cima, outro está para baixo, só que eles acabam tendo o mesmo valor. Então, a tangente do 30 nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui também vai ter, só que como ele está para baixo, é negativo. Tá bom? Menos raiz de 3 sobre 3. Moral da história. Se você tem um ângulo no primeiro quadrante, você não tem muito o que fazer, só tem que olhar para os valores dele ali e tal. Mas se você está com um ângulo que está no segundo, terceiro ou quarto quadrante e quer descobrir o valor dele, geralmente você leva ele para o primeiro quadrante num processo que nós chamamos de redução primeiro quadrante. Se está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, cada um deles tem uma maneira diferente para fazer. E aí você leva para o primeiro quadrante, encontra um ângulo lá que geralmente você já conhece o valor, e aí simplesmente fica olhando os valores. Será que é negativo ou será que é positivo? É a mesma coisa? Não é? E aí, olhando para o desenho do ciclo, você vai conseguir chegar a essa conclusão. Moral da história. O ciclo trigonométrico te permite calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo que esteja em qualquer um dos 4 quadrantes, tá? Faça alguns exercícios aí, porque é fundamental que você aprenda a mexer com o ciclo trigonométrico para essas finalidades que nós aprendemos na aula de hoje. Até a próxima aula!